Olá! Que bom poder curtir esse friozinho de inverno na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Coloque seu agasalho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Pois é, pessoal, no nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as dicas de leitura e dica de livro, temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, o livro da minha vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E é sabido por nós que o ato de ler nos proporciona benefícios e muito prazer. Mas a partir do momento que aumentamos nosso nível intelectual e nossa consciência crítica, aumenta também as nossas responsabilidades. E é bom que comece pelos jovens. É o que diz Helber Nascimento, presidente da Serliges. Os escritores, incentivadores da leitura, têm que fazer um trabalho muito bem feito, direcionando para as bibliotecas, etc., né? E aí a gente mostra uma visão bem plena, não só os direitos, mas também os deveres dos leitores. Então, a leitura, ele tem esse parâmetro de direcionar e encaminhar, mostrando os deveres, as obrigações e os direitos. Isso é fundamental que os escritores e incentivadores da leitura direcionem os jovens para esse caminho da leitura, que eu acredito que anda exatamente junto, a leitura e a democracia. E falando de jovens, de leitura, de liberdade de expressão e de democracia, é que convidamos para a entrevista desta edição a jovem Uine Pereira. Ela tem 27 anos e tem um belíssimo histórico de leitura e de dedicação à educação. Ela é formada em arquitetura, com mestrado em arquitetura e urbanismo, esses cursos que foram realizados na Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, o Uine está terminando o segundo ano do doutorado em urbanismo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também é professora. À medida que a gente vai se aprofundando na leitura, na criação nesse desejo de liberdade mental, porque a gente tem uma população que às vezes não se sente vigiada até dentro da própria cabeça. Quando a gente lê, a gente começa a entender que a gente tem liberdade, nem que seja para pensar. Né? E aí você lê esses livros como, por exemplo, Americana, o 12 anos de escravidão, eu estava com outro aqui, mas eu esqueci, que mostram a importância de uma liberdade de cárcere, né? Uma liberdade física, mas ao mesmo tempo são personagens que têm uma liberdade dentro da cabeça deles. Cabeça. E a escrita me ensina muito isso. É no momento que eu escrevo, que eu leio, que eu faço os meus vídeos, que eu me sinto livre para falar aquilo que eu quiser. Obviamente que eu tenho uma formação que não me deixa falar o que eu quero, não necessariamente é uma coisa ofensiva. Falar de qualquer maneira. De falar de qualquer maneira, mas a gente perde o medo de ter opinião sobre as coisas e ao mesmo tempo a pessoa que lê muito, ela começa a refletir sobre o sentido de determinadas coisas, porque a gente começa a usar diversos cruzamentos de informações e diversos pontos de vista. Portanto, para um sistema militarizado e ditatorial, não podemos nos calar, não é mesmo? Esse Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, alimentados pelo sumo da democracia, e é muito bom continuar na sua companhia. E nas trilhas de livros que servem de estímulo para a nossa reflexão, acompanhe comigo um comentário indicativo de leitura sobre o livro Admirável Mundo Novo. A história contada nesse livro, lido por várias gerações, representa uma reflexão importante para repensarmos o mundo em que vivemos, particularmente no caso brasileiro. E qual é o país que queremos para nós e para as novas gerações? Vamos ouvir juntos o que diz Josemar Pegoretti.
Ele é pedagogo e escritor e é a nossa dica de livro desta edição. Bom, o ano é 1931, o livro Admirável Mundo Novo, do autor Arnold Huxley. Ele projeta numa ficção científica imaginária para a sociedade para o ano 2500 e nesta sociedade ela seria totalmente controlada através do desenvolvimento científico. A vida não teria mais um destino exclusivo e individual. Seriam perpetuados seres a partir de laboratórios onde as emoções, os desejos, as vontades seriam controladas de acordo com a necessidade e com o momento. A ficção trata de uma realidade dura, né, mas real, e que o autor, depois em depoimentos, dizia que deveria muito por chegar, mas já em 1951 ele volta atrás e percebe que, após a Segunda Guerra Mundial, com os movimentos sociais e principalmente as questões ditatoriais, em breve nós chegaríamos num modelo muito próximo. Esse livro traz uma reflexão muito grande para a nossa contemporaneidade e principalmente para o momento que nós estamos vivendo. Controlar a sociedade interessa a quem? Em que momento? Para quê? O que nós escolhemos? Liberdade de pensar, agir, decidir? Ou nós devemos agir a partir de padrões pré-estabelecidos por alguém que está no poder? Fica aí a reflexão para este momento e um bom retorno à leitura do Admirável Mundo Novo, pensando e contemporaneizando para a vida nossa na atualidade. E acompanhando a costura de leitura, democracia e liberdade de expressão, é que desejo a companhia de vocês para que assistam junto comigo nossa coluna Participação de Telespectadores. Com a palavra, nossa madrinha literária, Arlene Campos. Vamos começar definindo assim democracia de uma forma bem fácilzinha de entender. Demo é povo, cracia é qualquer tipo de governo. Democracia seria ou será ou não será governo do povo. Como o povo pode opinar se ele não sabe? E por que ele não sabe? Porque ele lê pouco. Eu nem estou falando em passar anos e anos na escola, não. Estou falando daquela leitura de jornais, revistas, aquela leitura diária de livros que há em qualquer biblioteca. Aqui em Linhares, as bibliotecas escolares, todas têm livros. A biblioteca pública tem livro. Se o povo deseja opinar direitinho, o povo tem que compreender. E como compreender sem ler? A leitura é indispensável. A leitura é um dos primeiros passos para a democracia. Por isso que leitura e democracia são expressões, palavras casadas. Leia, leia, leia. Desde pequeno, para você ir adquirindo o hábito. E se já estiver adulto e não gostar de leitura, esforce. Se você quer um país democrático, comece por você como um bom leitor. Na coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, assistam junto comigo uma matéria muito bacana sobre literatura e cidadania que fizemos na Escola Castelo Branco, ligada à Rede Municipal de Ensino aqui de Linhares. E então, pessoal, nesta semana participamos de um evento muito interessante na Escola Castelo Branco, que é vinculada à Rede Municipal de Ensino aqui de Linhares, que fica localizada no centro da cidade. O primeiro chocolate literário da escola. A experiência que tivemos foi uma ação de finalização do projeto de leitura que é desenvolvido na escola pela professora Jaqueline Duque, junto com a pedagoga Giovanni Drummond
e com o apoio das professoras Tamires Motovani, Alcineia Fabiane Giovanni e Ana Hilda Guidini. As atividades envolveram as turmas de 1º ao 5º ano no estudo dos mais variados gêneros textuais, como o literário, instrucionais, poesia, notícia, cordel, piada, dentre outros gêneros literários. Todas as escolas do município têm um projeto de leitura, o professor específico para trabalhar uma aula por semana em cada turma com esse projeto de leitura. E esse ano eu fui presenteada, para trabalhar nesse projeto. Então eu trabalho do 1º ao 5º ano no turno matutino da escola e desde o início a minha proposta sempre foi essa, trabalhar de acordo com a proposta curricular da série. Eu venho fazendo um trabalho de parceria com as professoras, com a orientação da minha pedagoga da escola e buscando assim, sempre usar o máximo de dinâmicas possíveis para poder incentivar o gosto deles pela leitura. E para que esse gosto assim, realmente tenha um significado na vida deles, eu sempre achei necessário que a gente trabalhe, permeie todos os gêneros textuais. Quando a gente trabalha, por exemplo, uma receita, um texto instrucional para montar algo, um desafio, um cordel, você mostra para a criança qual a real função social da leitura. Ela vai compreender qual a necessidade da leitura para a vida dela. Essa atividade realizada na escola faz parte de um projeto mais amplo que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Linhares. Trabalhar assim, de acordo com os gêneros que o professor aborda no dia a dia com as crianças, eu trago também outras novidades, Então, de acordo com a necessidade da turma, das novidades que a gente vai aprendendo lá no curso de vivências de leitura com a professora Alcenira, que também é um curso muito bom ofertado pela Prefeitura Municipal, pela Secretaria de Educação. Ela fez conosco lá, essa dinâmica, essa brincadeira de fazer o julgamento do lobo mau. E aí várias opiniões foram surgindo, Inclusive a respeito da postura da mãe, de deixar a filha sair sozinha. E daí eu tive a ideia de trabalhar com eles o ECA, que também faz parte do conteúdo do 5º ano. Trabalhei com eles o Estatuto da Criança e do Adolescente, partes do Estatuto do Idoso, com relação aos cuidados com a vovó, a preservação da vida. E aí, a partir disso aí, surgiu o teatro. Na verdade, o que vocês puderam prestigiar hoje lá, vivenciar, foi assim, uma produção em conjunto, uma produção coletiva. Eu elaborei a parte que o advogado deveria falar junto com os meninos e a fala de cada personagem que foi testemunha foi produzida ali na hora por eles, Então, tudo que ocorreu teve a participação efetiva das crianças, por isso que saiu tudo certo. Para a pedagoga Giovana, estimular o aluno ao hábito de ler é uma ação desafiadora, mas que produz excelentes resultados. Giovana destaca que, quando é desafiada a preparar uma receita, montar um objeto, relatar algo, convidar alguém, apropriar-se de uma notícia, enfim, fazer uso da leitura e interpretação dos códigos escritos, é que o aluno realmente sente a necessidade e passa a gostar de ler, frisa a pedagoga. E agradecer as minhas colegas de trabalho, porque na verdade foi um trabalho em equipe. A gente não faz nada sozinho que vai fluir também assim. Então foi idealizado por mim, pela pedagoga Giovana, e teve a participação das professoras regentes, da professora de artes. Na verdade, quando a gente é professor, a gente é modelo para o aluno, é um espelho. Se você consegue fazer um trabalho em equipe, você acaba consequentemente mostrando, servindo de exemplo para o seu aluno aprender o que é um trabalho em equipe, que é diferente você trabalhar em grupo e você trabalhar em equipe. E é isso que a gente tem tentado passar para eles, para além só do conteúdo, experiências e aprendizado para a vida deles mesmo. E é nessa caminhada prazerosa de literatura com democracia que vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista dessa edição. É um instante só, eu aguardo vocês. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, alimentados pelo sumo da democracia, e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a jovem Uine Pereira.
Obrigada, pai, pelo convite. Ô filha, fala como é que iniciou sua trajetória como leitora, né? A gente vai conversar nessa edição sobre sua experiência de leitura, né? Você já tem algumas coisas escritas também, e nós vamos falar, até para que sua geração faça uma tomada de consciência, nós vamos falar principalmente sobre a importância de nós alimentarmos a essência e o poder da democracia. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória como leitora, aí a gente vai conversando ao longo dessa entrevista. Tá ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. A minha experiência como leitora começou desde muito cedo, principalmente porque meu pai e minha mãe me presenteavam muito com os livros e eu aprendi a ler muito pequena, praticamente de forma autodidata, e sempre tive esse contato, até porque lá em casa a leitura não era só uma questão de lazer, mas a gente tinha mesmo, que fazia parte da nossa rotina, inclusive em determinados momentos a gente tendo, né, um limite de livros que precisava ser lido, porque isso melhorava muito o nosso desempenho escolar. E a leitura fez parte, em algum momento, quando eu entrei na faculdade, isso diminuiu, isso caiu, e a gente acaba se dedicando um pouco mais à literatura acadêmica e não à literatura por lazer. Mas eu aprendi desde muito cedo que o lazer, a leitura é um tipo de lazer e ela não é uma obrigação, é algo que é feito para nos libertar, né, para melhorar, e tem a melhora prática, né, no dia a dia, que é melhora a fala, melhora a escrita, a compreensão das coisas, o aprendizado de algumas lições. Os livros têm lições, né, pela questão da democracia mesmo, isso é muito importante. E eu hoje tenho um blog e um canal de YouTube, e esse blog começou principalmente porque eu gosto muito de escrever. E a escrita vem muito, geralmente a pessoa que escreve muito bem, é uma pessoa que lê muito. Então hoje eu tenho o blog, que é o elemento que eu como indivíduo produzo, contribuo com conteúdo, com criação, diversos conteúdos, e eu mesma escrevo esses conteúdos. Ô filha, nessa trajetória tem um livro, uma história contada nesse livro, tem algum personagem que marcou sua trajetória e por quê? Com certeza. O livro que marcou primeiro a minha história foi Meu Pé de Laranja Lima. Eu li Meu Pé de Laranja Lima, eu deveria ter uns 10 anos, na verdade foram 3 livros, né? Eu ganhei uma coleção que pai me deu, que tinha Meu Pé de Laranja Lima, O Pequeno Príncipe e O Menino do Dedo Verde, que são 3 clássicos infantis que eu recomendo a qualquer pai comprar para suas crianças, que não só embasa a questão da imaginação, mas também a questão de uma escrita que já não deixa de ser tão infantilizada, né? Não é mais um conto infantil, já é um livro de 300 páginas, etc. E esses livros me marcaram muito, porque eram histórias que o personagem principal eram crianças, né? Eram crianças, tanto o Meu Pé de Laranja Lima, o Quinzinho, e o Menino do Dedo Verde, eles eram crianças e tinham uma história de muita imaginação. E depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, é óbvio que Harry Potter fez parte, mas fez parte da minha geração como um todo. É pouco provável que se encontre uma pessoa com 20 e poucos anos que não tenha feito parte. Que tenha tido a questão da leitura e que tenha convivido com Harry Potter, que também é uma leitura infanto-juvenil, mas que eu gosto até hoje. Eu ainda tenho a coleção dos livros e também tem já um vocabulário mais rebuscado, é um livro maior, não é uma leitura mais de livro infantil. Então isso melhorou meu vocabulário e óbvio que é um universo de fantasia que nos acompanha até hoje, né? A gente nunca cresce quando a gente tem essas influências, nunca cresce, a gente alimenta a criança interior da gente, mas realmente fez parte. Agora tem uma miríade de outros livros que eu poderia dizer, mas esses foram realmente os que marcaram a Eu acho que você colocar isso aí, até para as pessoas da sua geração que estão assistindo o programa, é que a leitura, a gente discute muito essa questão aqui, hoje você também é professora, né? Tá seguindo a tradição da família. A tradição da família. É que a leitura deve ser colocada de acordo com a faixa etária, com a fase da vida da pessoa. Né? A criança é aquela coisa mais lúdica, mais fantasiosa, que ainda se estende um pouco até a adolescência. Sim. Eu acho que Harry Potter, acompanhei você, esse período você morava só comigo, Harry Potter também fez permanecer essa coisa da fantasia, né? Daquela coisa da aventura. E essa questão, ela continua depois, né? Você lembra de algum clássico da literatura que você leu? Ah, sim, com certeza os livros da Jane Austen, do Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, os livros das irmãs Brontë,
Morro dos Ventos Uivantes, a Jane Eyre, e esses são os livros que têm um conteúdo filosófico muito forte, né? Assim como o Retrato de Dorian Gray, eu consigo lembrar de vários aí. Porque já são literaturas de fantasia, né? São romances ficcionais, mas que têm um fundo que explicam a vivência histórica daquilo. As irmãs Brontë e a Jane Austen tinham uma literatura, um apanhado proto-feminista, né, no caminho delas, e mostravam a função da mulher na sociedade. E são clássicos que eu acho que homens e mulheres deveriam ler para entender o caminho que a nossa sociedade seguiu. E também é o 1984, que é um excelente, e o próprio Conto da Aia, né, que eu fiz. Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, que são livros muito importantes para essa época que a gente está vivendo, da gente valorizar a democracia. Serve como referência para refletir como é bom viver num ambiente democrático. Viver num ambiente de liberdade, porque esses são contos futuristas distópicos. O Admirável Mundo Novo é uma droga da obediência. Você vive num mundo perfeito, mas ele é absolutamente controlado. O 1984 é a criação do Big Brother, né, que hoje virou um programa, mas o Big Brother, o grande irmão, era a pessoa que vigiava tudo, e o Conto da Aia é a mesma coisa. Então são livros que mostram pra gente o fortalecimento dessa estrutura democrática e do nosso direito de escolha. E também várias outras literaturas, principalmente de escritores negros, que é o que eu tenho me voltado agora, como a Chimamanda Adichie, que é uma feminista nigeriana, e que é muito importante para a gente entender essa estrutura social que a gente vive, o papel da negritude na sociedade. Eu tenho andado muito numa linha hoje de literatura mais ideológica, né, que fortalece o nosso sentido de existência, não mais só a questão do lúdico, né? Para a gente direcionar, filha, assim, um pouco para a questão, por exemplo, eu acho que tem uma temática muito forte, né, que também tem sido discutida na sociedade brasileira, a questão do racismo. Claro. Eu vou fazer a sugestão aqui, mas eu vou indicar esses dois livros, que é A Mulher de Pés Descalços, que fala da história de uma mulher negra e tal. Sim. Mas um livro, assim, que eu gostei muito, e eu tenho um ciúme muito grande desse livro, foi indicado, eu conheci através do Lázaro Ramos, que é Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor. É um livro de 1000 páginas, mas ele conta a história de uma pessoa, né, que viveu todo um processo de ter saído da África no navio negreiro, veio por engano e veio para o Brasil, e cresceu no Brasil, e passou por todo o processo de discriminação e de se afirmar como mulher. Então, são sugestões que a gente vai fazendo. A sua trajetória como leitora e como escritora, como é que você faz o cruzamento desse aprendizado ao longo da sua vida com a importância da democracia, filha? Eu acho que, de certo modo, à medida que a gente vai se aprofundando na leitura, na criação e nesse desejo de liberdade mental, que a gente tem uma população que às vezes não se sente vigiada até dentro da própria cabeça. Quando a gente lê, a gente começa a entender que a gente tem liberdade, nem que seja para pensar, né? E aí você lê esses livros como, por exemplo, Americana, o 12 Anos de Escravidão, eu estava com outro aqui, mas eu esqueci, que mostram a importância de uma liberdade de cárcere, né? Uma liberdade física, mas ao mesmo tempo são personagens que têm uma liberdade dentro da cabeça deles. Cabeça. E a escrita me ensina muito isso. É no momento que eu escrevo, que eu leio, que eu faço os meus vídeos, que eu me sinto livre para falar aquilo que eu quiser. Obviamente que eu tenho uma formação que não me deixa falar o que eu quero, não necessariamente é uma coisa ofensiva. Falar de qualquer maneira. De falar de qualquer maneira, mas a gente perde o medo de ter opinião sobre as coisas e ao mesmo tempo a pessoa que lê muito, ela começa a refletir sobre o sentido de determinadas coisas, porque a gente começa a usar diversos cruzamentos de informações e diversos pontos de vista. E a gente aprende a não aceitar aquela coisa que vem mastigada. Você compara o que você lê nos livros com a realidade com a realidade, e você começa a não aceitar as coisas da forma como elas vêm. Vem muitas vezes impostas e mastigadas, e a gente começa, não, eu vou tentar construir um raciocínio diferente. É preciso ter outras possibilidades. Com certeza, porque dentro do meu cérebro eu sou livre, né? Mesmo que do lado de fora a gente não seja. Eu acho que isso é que me ensinou muito a literatura. Histórico de leitura, liberdade de expressão e democracia. Como é que você faz esse entrelaçamento, para a gente finalizar? Para a gente finalizar, eu acredito, só começando, fazendo uma pequena introdução, que a palavra conflito, ela foi uma palavra que está muito magoada hoje em dia. Conflito, diferença, discussão,
sempre foram elementos da democracia e elas não são ruins, Parece muito pelo que conflito, contrário. diferença está sempre relacionado exatamente, com briga e com raiva, a briga né? com raiva. Com Não, raivosidade, pelo contrário, com ódio, o né? conflito são duas situações, duas pessoas com pensamentos diferentes que precisam chegar a uma solução. Ou grupos de pessoas. Ou grupos de pessoas diferentes. Então, se a gente vive hoje a gente tem passado por um processo de esvaziamento político. E a política ela é justamente baseada em solução de conflitos. É quando todo mundo tem o mesmo direito em cima da lei, perante a sociedade, a dar sua opinião, seu ponto de vista e chegarmos todos, né, a um consenso comum, geral. Mas quando a gente se aplica ao direito de expressão, às artes, à cultura e à literatura, a gente começa a perceber que conflito é uma coisa positiva, ela precisa existir. E na história, os artistas, os escritores tiveram um papel fundamental na criação dos conflitos em sociedades que estavam sendo esvaziadas de política. Então você ia lá, uma sociedade, por exemplo, a escritora como a própria Jane Austen, sociedade se aceitava que a mulher tivesse uma posição de propriedade masculina. E era aceito e não existia conflito. A história contada em Orgulho e Preconceito. Exatamente, não tinha conflito, isso era aceito para todos. Então ela falou não, ela viveu a situação, tanto que a Jane Austen faleceu solteira, né, a expressão que eles usam, né, spinster, solteirona, e ela quebrou com isso, ela disse, não, isso não é normal, eu não sou propriedade, eu tenho o mesmo nível intelectual de qualquer homem que eu conheço, ou talvez maior, e eu não posso ser propriedade de um homem. Então, assim, ela gerou o conflito que 200 anos depois nós chegamos numa sociedade em que as mulheres, na lei, pelo menos na nossa sociedade ocidental, têm os mesmos direitos que os homens. Então, a arte, a expressão, o direito de expressão, ele é muito importante nisso aí. Óbvio que o artista está muito acostumado a ser censurado, e nós ainda estamos vivendo num mundo em que censura a arte, né? Que existe arte boa e arte ruim, que a arte ela é etiquetada, né? Mas a arte ela tem um papel, a escrita envolvida nisso, não de resolução de conflitos, para criar o conflito, para mostrar para as pessoas, não, o que está acontecendo não está certo e a gente precisa discutir, nem que seja na pintura, no humor. O humor é uma grande forma de você mostrar, de expressão do conflito, e a gente não pode aceitar uma sociedade que não tem conflito, porque simplesmente não existe. Precisamos viver na democracia. Nós precisamos viver na democracia. A democracia, ela expõe o conflito e fala, não, nós temos que sentar todo mundo para resolver. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas, democráticas e literárias e muito obrigado.